Fala galera, mais um exercício aqui para você. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, os concursos estão chegando e a gente vai trazer para você resolução aí de questões anteriores da banca da CESP, beleza? Gente, e esse exercício aqui, ele diz o seguinte, vem comigo. Um veículo de 1.000 kg de massa que se desloca sobre uma pista plana faz uma curva circular de 50 metros de raio, com velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista é igual a 0,60. A partir dessa situação, julgue o item que se segue, considerando a aceleração da gravidade local igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se o veículo estivesse sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8 metros por segundo ao quadrado, então ele faria a curva em segurança sem derrapar? Certo ou errado? Então, gente, a CESP ela sempre vai trazer essa ideia aqui para você e vai sempre julgar lá se é certo ou errado o que ela está afirmando. Então ela vai trazer uma afirmação, vai colocar lá, ó, e aí, tá certo ou tá errado? E você vai ter que analisar, julgar esse sistema, beleza? Então, primeira coisa, gente, a gente tem uma pista que é curva, né? E uma pista curva, né, porque o carro entrou na curva lá, a gente vai ter que analisar o seguinte, vem comigo. Eu tenho aqui o carro, vou fazer o carro como se fosse essa bolinha aqui, e a gente tem o seguinte, tá? A gente vai ter, nesse veículo aqui, uma força puxando ele para o centro, que a gente chama de força centrípeta, tá? Essa força aqui é chamada de força centrípeta, que é a força que faz com que os corpos mantenham o movimento numa curva, ok? A força centrípeta, pessoal, ela sempre vai ser dada por massa vezes aceleração centrípeta, ok? Que é a relação lá da lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração da dinâmica, ok? Só que nesse sistema aqui, a gente está falando de curva. Então, toda vez que você tiver um exercício que envolva um movimento circular, a força centrípeta vai aparecer ali. Só por questão de curiosidade, a aceleração centrípeta pode ser calculada como mv ao quadrado sobre r, tá? A gente poderia calcular ela aqui, nesse formato também, a aceleração centrípeta e poder trabalhar detalhadamente aquele sistema. Ok? O que acontece com esse veículo, gente? Se ele entra com muita velocidade, né, ele pode acabar escapando dessa curva aqui, derrapando para fora da curva, né? E para que ele não derrape, ele vai ter uma força de atrito dos pneus. E a força de atrito dos pneus é o que mantém ele na curva em si, né? Então ele vai ter a força de atrito aqui, ó, a força de atrito mantendo ele na curva. E essa força de atrito é a própria força centrípeta. Tá? Então, enquanto essa força de atrito for menor ou melhor, maior ou igual à força centrípeta, ele vai manter a curva tranquilamente, tranquilo? Então, olha só, para a gente calcular a força de atrito desse sistema, a gente vai pensar na situação da pista que ela é plana. Pensando na pista plana, gente, colocando o corpinho ali, do jeito que ele está, a gente vai ter duas forças aqui agindo nesse sistema. Força-peso, que puxa sempre os corpos para o centro da Terra, e, claro, a força normal. E essa força normal, ela que vai determinar aí o seu atrito, né? Força de atrito de um determinado sistema depende dos materiais, né? Do pneu, e aí isso vai determinar o nosso coeficiente de atrito, vezes a normal, que é a força de contato. Só que nesse caso aqui de um sistema, numa superfície plana, você vai ter que a força normal é igual ao peso, em módulo, tá? Normal é igual a peso em módulo. E eu escrevo aqui em módulo, por quê? Porque elas têm direção igual, mas sentidos opostos. Mas, nesse caso, a gente pode considerar, então, que mi vezes peso também vai dar a mesma resposta, já que em módulo elas são iguais. Nessa forma, a força de atrito desse sistema vai ser o quê? Mi vezes o peso. O peso de um corpo, pessoal, é dado por massa vezes aceleração gravitacional, m vezes g. Então, se a gente substituir os valores aqui, mi, mg, a gente vai conseguir calcular a força de atrito. E qual que é a nossa ideia para que o carro não derrape? Essa força de atrito precisa ser maior ou, no máximo, igual à força centrípeta. E o que o exercício deu de informação para a gente poder trabalhar esse sistema? Voltando aqui no exercício, ele deu para a gente as possibilidades de calcular tanto a força de atrito quanto a força centrípeta, tá? A força centrípeta ele deu dentro dessa situação aqui para a gente. Então, eu tenho a massa do carro, a massa do veículo, que é 1.000 kg, e ele me deu a aceleração centrípeta nessa situação. Então, eu vou calcular direto essa força centrípeta. Olha só, força centrípeta do carro é igual à sua massa, que é 1.000 kg, vezes a sua aceleração centrípeta, que é de 4,8 metros por segundo ao quadrado. Isso vai dar 4.800 newtons de força centrípeta.
Agora, a gente vai calcular a força de atrito. E a força de atrito não pode ultrapassar essa força, não pode ser menor do que essa força centrípeta, ok? Então, olha só, calculando aqui a força de atrito. A força de atrito vai ser o coeficiente de atrito, que é 0,6, que é dado no exercício, vezes a massa, ok? Vezes a gravidade, que é 9,8. Fazendo essa continha aqui, gente, isso aqui vai dar 600, né? Vamos fazer por partes. 600 vezes 9,8. E 600 vezes 9,8, isso vai dar 600 vezes 9,8, isso dá 5.880. Então, a força de atrito é igual a 5.880. Enquanto a força de atrito for maior ou igual à força centrípeta, a gente vai ter aí o carro conseguindo fazer a curva sem derrapar. Então, a pergunta que a CESP fez para você nessa questão foi exatamente isso. Se o veículo estivesse sujeito a uma aceleração de 4,8 metros por segundo ao quadrado, ele faria a curva com segurança? E a resposta é sim, certo? Ele faria a curva com segurança. Por quê? Porque a sua força de atrito era maior do que a sua força centrípeta, beleza? Curtiu aí, gente? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, faça com que muito mais pessoas sejam ajudadas. Se você conhece alguém que vai prestar esses concursos, ajude os seus amigos aí a verem esse conteúdo. E a gente volta com outras resoluções para vocês. Um grande abraço, galera. Valeu! Tchau!